dentro do nosso programa, né, de mestrado e doutorado, para apresentar os novos alunos, principalmente, um pouco daquilo que a gente vem fazendo, né, nos últimos tempos. Então, eu resolvi fazer um mix, eu diria, dos últimos 10, 15 anos, tá, de atividades. É claro que cada uma dessas atividades a gente pode botar uma lupa e explicar detalhadamente cada uma dessas, né, desses trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos anos. Essa é a agenda de hoje. Nós vamos fazer um pouquinho das considerações iniciais, falando um pouco do nosso grupo, dos projetos, dos desafios dentro da área. Depois vamos avançar para o estudo das subcamadas dos pavimentos, vamos falar um pouquinho sobre a imprimação bituminosa, também sobre os estudos com tratamentos superficiais, e vamos fechar aí com algumas considerações finais, né, acerca dos últimos anos. Bom, para me apresentar rapidamente para vocês, eu sou engenheira civil, formada pela UFC em 93, terminei meu mestrado na USP em 1996, meu doutorado em 2002, finalizei um pós-doutorado na NC State em 2015, fiz um concurso de professora titular, então sou titular da UFC há cerca de 2 anos, mas estou na UFC desde 1998, ou seja, 22 anos. Fui coordenadora de pós-graduação durante 4 anos, de 2008 a 2012, tenho sempre orgulho, né, de informar que foi durante esse período que foi criado o nosso programa de doutorado, que hoje dá tantos resultados e produz tantos avanços científicos na nossa área. E coordeno a área de solos, LMP, vocês vão ver que a gente fala Laboratório de Mecânica dos Pavimentos, mas hoje é também chamado de Centro Tecnológico de Asfaltos. Então, essa figurinha que vocês estão vendo, ela vai mostrar um pouquinho das áreas do LMP, ou CT Asfalto, tá? Então, esse laboratório, ele é dividido em várias áreas, tá? Áreas de solos, ligantes, mistura, gestão, modelagem, e cada área dessas, normalmente, é coordenada por um pesquisador, tá? Da área, normalmente com pesquisas, com um grupo de pesquisa, né, maior. Essa é a planta hoje do nosso Centro Tecnológico de Asfaltos. Hoje a gente conta com a área de 2.350 metros quadrados. Para quem conheceu o laboratório há alguns anos atrás, a gente passou a gente tinha uma área em torno de 250 metros quadrados, então hoje a gente está numa situação bem confortável em termos de espaço. Aqui são as divisões, né? Vocês estão vendo aqui em roxinho é o laboratório de solos, então a gente ocupa 2 áreas, tem a parte do laboratório e tem uma parte aqui mais administrativa, mais visual, onde futuramente a gente deve instalar novos equipamentos. Tem o laboratório de misturas, o laboratório de ligantes, tem a parte do setor de engenharia, tá? A gente tem uma área aqui bem grande, que é uma área de convivência, né, entre os alunos. Essa área é em torno de 128 metros, tem um auditório em torno de 62 metros, onde acontecem algumas aulas, palestras e tudo mais. Tem uma biblioteca aqui em torno de 46 metros quadrados e tem um estacionamento, tá, subterrâneo aí com 30 vagas. Então, essa é a nossa estrutura. Essa é a frente do nosso Centro Tecnológico de Asfalto, ou Laboratório de Mecânica dos Pavimentos, que foi a nossa origem. Aqui é o nosso hall de entrada, né, no dia da inauguração, esse Centro Tecnológico foi inaugurado em 2018, então isso aqui é exatamente, né, o momento onde a gente se reuniu para bater a foto da inauguração. Aqui é o hall dos alunos, isso aqui é ano passado, né, tive a alegria de ter uma festa surpresa aí com os meus alunos, que sempre deixa a gente bem feliz, então esse é um momento aqui de descontração, onde acontecem os nossos eventos sociais, eu diria que nessa área pertencente aos alunos. E aí o grupo, né, hoje o grupo, a gente tem diversos professores, desde o Departamento de Engenharia de Transportes, mas a gente tem outros professores também pertencentes a outras instituições ou a outros departamentos. Então, tem o professor Jorge, tem o professor Heber, tem a professora Sandra, tem o professor Lucas Babadópolos, que já é de outro departamento, professora Carla Beatriz, Daniele Biapina, Flávio Shoa, Lilian, Jusceline, Eduardo Cabral e André Bezerra, que participam, né, dessas atividades integradas de pesquisa.
A gente tem a parte administrativa, nós temos um doutor, um mestre, 3 laboratoristas e 2 pessoas na parte de secretaria, eu diria, tá? De organização dos projetos, dos espaços e tudo mais. Temos em torno de 10 doutorandos dentro do grupo, 15 mestrandos, em torno de 15 alunos de iniciação científica, tá? Reunidos aí no mesmo espaço. Aqui é a equipe que trabalha juntamente comigo, tá? Então, eu venho, né, a professora Daniele vem também me ajudando, vem entrando devagarzinho aí no grupo e vem me auxiliando aí na orientação dos alunos. Então, atualmente, a gente tem 5 alunos de doutorado, temos 7 alunos de mestrado, temos 2 de graduação. Um dos nossos alunos de graduação, que é o Assis, ele acaba atuando como aluno de graduação, como pesquisador de iniciação científica, mas também como técnico do laboratório, né, ele já é formado, né, já tem formado técnico em edificações, e temos o Ricardo aqui, fundamental, que sem ele as atividades de laboratório não aconteceriam, ou aconteceriam de uma forma bem mais lenta. Então, esse é o nosso grupo atual, esse é o nosso time, né, essas são as pessoas, eu diria, que estão esse ano com a gente. Esse grupo está sempre mudando ao longo dos anos, né, as pessoas vão entrando, vão saindo, vão se formando. Aqui são alguns projetos atuais financiados, tá? Diretamente ligado ao grupo de solos. Hoje a gente tem o projeto Cientista-Chefe, que é financiado pela FUNCAP. Temos o projeto de materiais reciclados, que é uma parceria que a gente tem com o Instituto Superior de Lisboa, tá? Temos aí um outro projeto dos trechos experimentais com cinzas, patrocinado pela Eneva. Temos o projeto da Rede Tecnológica de Asfaltos. Estamos com um convênio assinado e pronto com a Universidade do Iowa, tá? Então, esse convênio tem permitido, professor, principalmente o Dr. Williams, ele está sempre com a gente aqui, a gente vem fazendo trabalhos conjuntos, juntamente com ele. Atualmente, a gente está com um aluno lá, fazendo estágio na Universidade do Iowa. Temos um projeto DENIT que está em andamento, tá? Enfim, ele está pronto, ele já foi aprovado nas instâncias da universidade, e eu espero que entre em vigor até o final desse ano, que vai tratar, então, da parte de estruturação e análise de dados com o uso de inteligência artificial. Então, isso é para dar um panorama para vocês, que normalmente os trabalhos, eles estão atrelados a um desses projetos, tá? Bom, temos os desafios, tá? Eu acho que o grande desafio da nossa área é desenvolver tecnologias mais racionais para ampliação e melhoria da rede pavimentada, sempre contemplando o uso dos materiais locais, sempre tentando otimizar tanto o uso dos materiais convencionais, que são aplicados na pavimentação, como materiais alternativos, sempre nessa tentativa, então, de ampliar a nossa rede pavimentada. A gente tem uma deficiência muito grande no Brasil, no estado do Ceará, temos somente 12,5% das nossas rodovias são pavimentadas, e a gente sabe que muitas vezes esses 12,5% ainda não estão no estado que deveriam ser, os materiais não são devidamente otimizados, a gente tem diversos problemas, e a nossa tentativa é sempre melhorar, né, ajudar a ampliação, propor novas técnicas, uso de novos materiais, novas especificações. E aí, vem um pouquinho do que eu tenho feito, né. Então, eu venho trabalhando com tratamentos superficiais, dando foco aqui aos revestimentos delgados, a parte dos revestimentos mais espessos, né, são tratados aí pelo grupo de misturas asfálticas. Temos a parte da imprimação também, que vai fazer a ligação entre o revestimento e as camadas granulares. Temos o estudo das subcamadas. Eu costumo dizer, a minha origem, meu mestrado e doutorado foi na área de solos, e ao longo dos anos, eu continuo trabalhando com solos até hoje, mas ao longo dos anos eu fui agregando novos conhecimentos, tá, à minha pessoa, através principalmente dessa construção conjunta com as pesquisas, com os trabalhos de mestrado e doutorado, com a concepção também de projetos e tudo mais. Atualmente, eu diria, de 2 anos para cá, eu venho também tentando me inserir, né, no uso de intertravados para pavimentos. Isso aqui eu tenho feito alguns trabalhos conjuntos com o pessoal
do Departamento de Construção Civil, através da pessoa do professor Eduardo Cabral, e a gente vem trabalhando também, iniciou um trabalho com o uso de piezoeletricidade, uma conexão que a gente tem estabelecido com o pessoal da física também. Então, eu diria que essas são duas janelas novas que a gente vem abrindo aí ao longo dos últimos 2 anos. Bom, então vou para a parte 2, o estudo das subcamadas, vou mostrar para vocês um panorama geral de tudo que a gente fez, tá? De uma forma geral, a gente vem trabalhando para as subcamadas com materiais tradicionais, convencionais e materiais não tradicionais. Do ponto de vista de materiais convencionais, a gente vem tentando entender melhor o comportamento desses materiais, à luz de novos ensaios, à luz de ensaios, né, mais avançados, tentando trabalhar os métodos de dimensionamento de pavimentos, e a gente acaba verificando que mesmo convencionalmente, tá, quando eu passo a utilizar materiais convencionais, se eu não tiver uma técnica adequada para caracterizar esses materiais, eu posso, muitas vezes, estar desperdiçando o uso desses materiais que a própria natureza já me oferece. No outro sentido, a gente vem trabalhando com diversos resíduos, então a gente tem levantado o uso tem levantado os resíduos em determinadas regiões, eu diria principalmente na região metropolitana de Fortaleza e na região metropolitana do Cariri, onde a gente tem parceria também. Então, a gente já estudou diversos resíduos para uso em subcamadas de pavimentos, como resíduos de calcário, os REPs, as escórias de aciaria, solo contaminado por derivados de petróleo, resíduos de construção e demolição, os fly ashes, tá? E muitas vezes, o que a gente faz? A gente tenta descobrir qual é a melhor dosagem, qual a melhor propriedade, ambientalmente como é o material. Se o material não tem propriedades adequadas, a gente tenta estabilizar. Se eu tenho um material perigoso, eu tento encapsular esse material perigoso, sempre numa tentativa de ter novas opções de uso de materiais em subcamadas. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está nos grandes centros urbanos, onde você tem uma produção muito alta desses materiais, eles são dispostos, muitas vezes, de uma forma inadequada na natureza. Então, a gente também vem utilizando as técnicas de estabilização, como o uso da cal, o uso da emulsão asfáltica, o uso do cimento, a própria estabilização granulométrica, a gente também vem trabalhando, e muitas vezes a gente tem uma mistura aí do uso dos resíduos, né, com o uso dos estabilizantes, nessa tentativa de melhorar o comportamento dos materiais. Uma outra linha que a gente também vem trabalhando, aí eu diria, tanto do ponto de vista de materiais convencionais como não convencionais, a gente vem trabalhando com a caracterização avançada desses materiais. O que eu estou chamando de caracterização avançada? São ensaios que vão representar um pouco mais o que acontece na realidade, principalmente a questão do carregamento dinâmico, e hoje eu diria que a gente tem um grande desafio no estado do Ceará e no Brasil, que é mudar o método de dimensionamento. Então, tradicionalmente, a gente usa um método empírico, onde são necessárias o conhecimento de propriedades convencionais, como compactação, como CBR, que tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. E aí a gente vem investindo no estudo dos módulos de resiliência, das deformações permanentes, estudando como é que esses parâmetros vão mudar com a mudança de umidade, com a energia de compactação, enfim, né, com a temperatura. E aí a gente tem, já nessa tentativa de facilitar o uso dos métodos mecanísticos empíricos, quando principalmente os órgãos, a gente imagina, não vão ter, muitas vezes, um banco de dados suficiente para poder fazer a entrada de dados dessas propriedades, eu diria, mais racionais. A gente tem trabalhado também com modelagens a partir de correlações mais simples. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, dados de compactação, granulometria, e com os pares de tensão, a gente consegue rodar um modelo baseado em inteligência artificial e ter o resultado desse módulo de resiliência e da deformação permanente para poder utilizar nesses métodos, né, mais mecanísticos. Então, essa é uma realidade que a gente enxerga que é importante para o nosso Estado. Se hoje, na verdade, se amanhã a gente for cobrado, né, pelo uso de projetos mecanísticos empíricos,
eu diria que o Estado não tem condições, porque não tem a caracterização dos materiais, não tem como dar a entrada de dados em termos de módulo de resiliência da informação permanente, e aí, nesse sentido, a gente vem trabalhando com vários modelos, desde os mais simples até os mais sofisticados, nessa tentativa, então, de permitir que a gente tenha um melhor projeto dos nossos pavimentos. A gente tem detectado vários problemas, posso citar um recente, a gente acabou de avaliar uma rodovia aqui do estado do Ceará, ela foi dimensionada pelo método do DENIT, e ela estava prevista para durar 10 anos, a gente pegou os materiais da pista, fez todas as análises mecânicas necessárias, rodou o método de dimensionamento atual, e a gente viu que a rodovia, que era para durar 10 anos, só vai durar 2, né? Por quê? Porque, né, nesse caso específico, o dimensionamento, ele não condizia com a realidade dos materiais e do carregamento que a gente teria que avaliar. Então, são essas questões que a gente vem trabalhando e mostrando nos trabalhos, teoria de mestrado, doutorado e nos artigos científicos que a gente vem produzindo. A gente tem também uma outra iniciativa, que é trabalhar com a parte do mapeamento. A gente fez isso muito bem para a região metropolitana, através da tese de doutorado de um co-orientado meu. Então, a gente vem partindo para a produção de mapas, onde eu posso, por exemplo, identificar propriedades convencionais, tá? À luz de várias informações. Então, hoje a gente tem, dentro da região metropolitana, a gente tem um mapa de geologia, pedologia, geomorfologia, vegetação, altimetria, a gente alimenta esses dados com dados de projetos rodoviários, e com isso, mais uma vez, a gente usa inteligência artificial e consegue produzir mapas neurais para a previsão do tipo de subleito. Por que isso seria importante? Seria importante porque você já consegue, se você tiver uma noção de onde a sua estrada vai ser construída, você já consegue ter uma previsão se você vai ter que trabalhar com estruturas mais espessas ou mais delgadas, a partir da qualidade do terreno natural que se tem. Então, a gente vem trabalhando bem com isso, e hoje a gente vem expandindo isso para o Estado como um todo, né? Eu diria que hoje nós temos já, dos 10 distritos operacionais da SOP, a gente já está com 200 mapas prontos, né? Faltando a alimentação aqui dos dados geotécnicos, sempre no sentido de produzir um trabalho que realmente o nosso Estado possa utilizar. Aqui é um outro detalhe, por exemplo, dentro de um estudo dentro da região metropolitana do Cariri, para mostrar que muitas vezes os materiais convencionais, se não forem devidamente caracterizados, eles podem ser jogados fora, tá? Simplesmente porque não foram bem caracterizados. Eu diria que na região metropolitana do Cariri, a gente tem frequentemente, né, isso foi fruto do estudo de um doutorado, de um mestrado de uma aluna minha, a Ilânia, onde a gente verificou que muitos desses materiais apresentavam valores de limite de liquidez, índice de plasticidade acima do permitido pelas normas, entretanto, apresentavam baixas expansões, CBRs intermediários, e o que a gente verificou, então, do ponto de vista convencional, é que se esses materiais fossem tratados dessa forma, eles não poderiam ser utilizados em camadas granulares, que era o que estava acontecendo, né? Esses materiais estavam sendo descartados. Quando a gente roda um dimensionamento mecanístico empírico, já analisando propriedades mais racionais, entrando com parâmetros de rigidez, como módulo de resiliência, a gente verifica, por exemplo, que esses solos, que é o que está aqui em azulzinho, eles poderiam compor, tá, a base de rodovias de baixo volume de tráfego, e algumas dessas amostras, inclusive, poderiam compor também a base para um tráfego mais pesado. Isso tudo foi uma resposta que o nosso programa, que a análise dos pavimentos nos forneceu. Já, se eu tiver que trabalhar com um tráfego mais pesado, então eu certamente teria que partir para uma estabilização, né, uma estabilização química, ou a troca desse material por um outro material, de tal forma que pudesse suportar, então, os esforços oriundos do tráfego. Eu diria que a gente também, né, avançou para a questão da construção de trechos experimentais. A gente tem um projeto com a Eneva, esse projeto ele vai fazer 4 anos agora, a gente estudou, a primeira parte do projeto foi muito dentro do laboratório, e aí a gente acabou saindo com soluções dentro do laboratório que foram implementadas no campo,
Então, hoje a gente tem um trecho aqui com extensão de 1,4 quilômetros, tá? Largura de 12 metros, onde a gente trabalhou com todos os resíduos que são produzidos pela termoelétrica. Então, tem uma quantidade imensa desses resíduos. A gente fez esse levantamento em torno de 350 mil metros cúbicos de material. A cinza é um material extremamente expansivo, com características técnicas muito ruins para uso em pavimentação, mas a gente melhorou o comportamento dessas cinzas com o emprego da cal. Então, aqui tem um exemplozinho, por exemplo, do acréscimo em termos de resistência à compressão simples, era um material que tinha aí um zero de resistência à compressão. Quando a gente adicionou 5% da cal, com 28 dias, essa resistência à compressão foi para 3,2 megapascal. A gente fez a avaliação, por exemplo, de deformação permanente dessa mesma mistura e viu que as deformações eram muito baixas, ou seja, o material realmente, esse resíduo, ele reagia muito bem com a cal e tinha aí uma possibilidade de ser empregado em pavimento, mas a gente tinha essas respostas dentro do laboratório e aí levamos isso para o campo. Fizemos outras coisas também, que é o desenvolvimento de procedimentos para perícia. A gente verificou, por exemplo, que às vezes no trecho, foi um problema que aconteceu até dentro do trecho, a gente previu 5% da cal, mas teve um trecho que tinha cal, um teor da cal muito menor do que era recomendado em projeto, e daí a gente hoje já está criando um procedimento de perícia para que esses trechos que passem a ser estabilizados ou com cal, ou com cimento, ou com outro tipo de estabilizante, a gente possa detectar na hora, após a construção, se aquele teor corresponde ao teor de projeto. Então, isso deve virar, né, uma proposta de especificação aí no futuro, e assim nós estamos caminhando. Bom, partindo para a parte, né, já subindo, né, terminamos as camadas granulares e subindo um pouquinho aí para a imprimação betuminosa, que vai fazer essa ligação entre a camada de base e o revestimento asfáltico. A gente também investiu aí em alguns trabalhos na parte de imprimação betuminosa, tá? A gente tem alguns alunos que nos ajudaram bastante, a gente, né, tem o Nobre, tem o Márcio, o Fernando, alunos, hoje professores, profissionais, tá? A gente tem sempre uma tendência de chamar os nossos ex-alunos de alunos, mas hoje são profissionais. O Nobre está em universidade, o Márcio hoje está aqui no aeroporto, o Fernando também está em universidade. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um problema ambiental, vou voltar um pouquinho a figurinha. Isso a gente começou por volta de 2005, mais ou menos, a gente detectou que a gente tinha vários problemas ambientais no que diz respeito ao uso da imprimação betuminosa. Isso não vinha sendo discutido ainda no Brasil, mas a gente viu uma discussão forte internacionalmente, onde, por exemplo, alguns países, alguns estados americanos não permitiam mais o uso de materiais convencionais, como o CM30, por ter a questão ambiental, né, por esses países terem legislações ambientais mais rígidas, mas o Brasil, eu diria nessa época, né, a gente começou mais em 2004, 2005, por aí, o Brasil continuava utilizando, né, os asfaltos diluídos, que são produtos que é uma mistura de CAP com querosene, e, na verdade, ainda continua utilizando até hoje, tem a entrada de novos materiais, a gente vê hoje uma conscientização maior no que diz respeito à imprimação betuminosa, a gente vê algumas empresas tentando produzir materiais, né, ambientalmente mais corretos, e isso nos traz muita alegria, porque é algo que a gente já vinha mostrando há alguns anos atrás, tá? Mas aí, né, a gente percebeu que se a gente quisesse dar uma contribuição na parte de imprimação, a partir da proposição de novos produtos, eu tinha que ter uma metodologia para avaliar esse processo. E a gente não tinha. Tudo que a gente tinha era simplesmente uma informação acerca da penetração da imprimação betuminosa. Então, a gente foi evoluindo, a gente acabou adaptando alguns ensaios para avaliar a penetração betuminosa, principalmente de solos mais granulares. A gente tinha uma pequena proposta lá da MCT, mas feita para solos finos. Então, o Nobre foi uma pessoa que propôs a adaptação desse processo, tá, para que a gente pudesse trabalhar com materiais mais granulares. E aí a gente foi evoluindo ao longo dos anos, foi vendo que somente a penetração não seria suficiente para atestar a qualidade da imprimação, quando eu tenho essa necessidade de lançar novos produtos.
E aí a gente evoluiu para alguns outros ensaios, os ensaios de coesão, de aderência, uma vez que é função da imprimação melhorar a coesão e permitir a aderência. Então, a gente investiu também no uso desses novos ensaios, estabelecendo padrões, adaptações. Utilizamos também os ensaios de WTAT e LWT, que são ensaios utilizados para a dosagem do microrrevestimento asfáltico, mas a gente adaptou isso para imprimação betuminosa, né? E aí muita coisa deu certo ao longo desse tempo, no que diz respeito à proposição de novos produtos, tá? A gente tentou, por exemplo, produzir emulsões asfálticas, ou asfaltos diluídos modificados dentro do laboratório, sempre com o apoio do grupo da Química, né? A Química tem sido, da área de ligantes, eu diria, coordenada pela professora Sandra, tem sido uma grande parceira nossa, principalmente quando a gente pensa em produzir novos materiais, porque essa parte da química, então, eles nos ajudam bastante. Então, nesse sentido, a gente foi trocando querosene, por exemplo, por biodiesel, a gente foi por delimoneno, a gente foi usando o líquido da casca da castanha de caju, depois a gente foi testando emulsões de cera de carnaúba, emulsão do próprio líquido da casca de castanha de caju, a gente foi testando algumas emulsões comerciais que foram surgindo aí ao longo dos anos, tá? E o próprio CM30, que sempre foi o nosso produto padrão, né? A gente sempre comparava tudo que a gente produzia dentro do laboratório com o CM30. Aí, mais uma vez, eu só poderia testar esses materiais se eu tivesse como fazer isso dentro do laboratório, tá? Outras coisas também não deram certo durante esse período, foram vários produtos aí tentados ao longo dos anos. Aqui eu diria, né, eu vou fechar um pouquinho a parte de imprimação, mostrando o estudo recente. Esse trabalho a gente apresentou no ano passado, tá? Que foi dentro da rede tecnológica de asfaltos. A gente apresentou isso, né, no Congresso da ANPET para as pessoas da rede tecnológica. A gente estava com uma demanda aí muito grande, que é o lançamento de novos fluidos por parte da Petrobras. Então, a Petrobras hoje está testando novos fluidos para imprimação, para substituição do CM30, já tentando produzir um material com menos impactos ambientais, mais econômicos, né? Tradicionalmente, o CM30 a gente usa 48% de querosene, então eles estão com a proposta aí de trabalhar com fluidos diferentes. Então, a gente chegou a testar vários fluidos de imprimação que estão sendo desenvolvidos dentro da própria Petrobras, por meio do CEMPES. E aí, essa linha acabou chegando na gente nos testes finais, né, através de toda essa proposição de ensaios que a gente fez. Então, a gente testou, por exemplo, o Emulpen, que é uma emulsão convencional, a gente acabou verificando que essa emulsão ela pode ser muito boa para solo arenoso, mas ela pode ser ruim para solo argilhoso. Eu estou colocando aqui um exemplo de uma análise, que é a análise de desgaste, tá? A gente tem aqui um limite, essa linha tracejada é o limite que a gente estabelece aqui como padrão para dizer, né, que se o material ultrapassar aquele limite, ele não tem uma característica adequada. Então, diante dos vários materiais que a gente testou, a gente criou um ranking baseado nos ensaios de penetração, coesão, WTAT, aderência. Então, a gente acabou selecionando a G14, que é uma emulsão, que é um material, um CM30 modificado, que provavelmente deve entrar aí no mercado nos próximos anos, tá? Então, a gente vê por esse gráfico, por exemplo, que a G18, a G14 e os próprios CM30 teriam características, né, bem parecidas com a do CM30, considerando os diversos tipos de base que a gente pode ter no campo. Bom, a gente também vem trabalhando com a parte de ligantes vegetais, aí já foi uma iniciativa do doutorado, da Lilian, que hoje é professora do Cariri. Então, a gente tentou, na verdade, o que vocês estão vendo aqui, tá? É a planta do avelóis, o nome científico dela é Euphorbia tirucale. Então, a gente extrai essa seiva dessa planta e mistura com o CAP, tentando produzir, eu diria, um ligante mais verde, não totalmente verde, eu teria 30% dessa seiva, com 70% do CAP convencional, mas isso já daria uma economia em termos de dosagem. E a gente usou esse próprio CAP modificado para produzir asfaltos diluídos, já com essas misturas, não considerando o CAP integral, mas a mistura do CAP com a seiva de avelóis.
E aí a gente também conseguiu produzir na tese de doutorado dela alguns produtos para imprimação betuminosa. Ela chegou também a outras conclusões importantes. Essa seiva, por exemplo, ela agia como agente rejuvenescedor para asfaltos reciclados. Então, ela chegou a substituir 30% do ligante asfáltico pelo ADP, tá? Então, isso foi uma importante contribuição, e a gente está nessa linha dos ligantes vegetais, principalmente com essa conexão agora com a Universidade do Iowa, então a gente deve trabalhar com isso também nos próximos anos, tentando produzir ligantes, eu diria, mais verdes, já antenado no futuro, a gente não sabe até quando nós vamos ter petróleo suficiente, mais uma vez, mas hoje a gente tem, daqui a 30 anos a gente não sabe se vai ter, e normalmente as pesquisas, elas estão sempre antenadas com o que vai acontecer no futuro. Antes do problema acontecer, né, o ideal seria que a gente já tivesse uma solução paliativa. Bom, então vou subir um pouquinho, estou com 32 minutos de apresentação, vou tentar me manter aí nos 50, conforme combinado, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho agora, vamos subir no pavimento e falar um pouquinho sobre os tratamentos superficiais, tá? Os tratamentos superficiais, então, são alternativas mais econômicas para emprego bastante estudada pelo nosso, utilizada, eu diria, pelo nosso governo, né? A gente tem hoje cerca de 58% das rodovias são construídas com tratamento superficial. Aí eu me lembro que a gente foi provocado para estudar esse assunto por volta de 2006, 2007. Eu me lembro que a gente estava participando de uma reunião com a cadeia produtiva do asfalto e foi comentado na reunião que ninguém suportava mais a quebra de para-brisas, porque essas pedrinhas, como eles chamavam, né, eram arrancadas e iam parar aqui nos para-brisas, e e será que a gente não tinha um jeito de trabalhar melhor para que isso não acontecesse? E aí a gente foi provocado, né, e assim nós começamos a estudar tratamentos superficiais, aí tive a parceria com várias pessoas que tinham experiência na área, principalmente o engenheiro Paulo Loyola, da SOP. Eu fiz aqui uma análise de sensibilidade, talvez ela não esteja bem correta, tá, mas foi um número que eu peguei no site, ano passado, né, pelo menos era esse número que estava lá no site do governo, nós tínhamos cerca de 630 quilômetros foram implantados, mantidos ou restaurados. Aí eu fiz aqui uma conta bruta, considerando que 58% desses 630, tá, pudesse ser em tratamento superficial. Coloquei aqui um número, tá, 70 mil, mais ou menos, um metro quadrado. Então, cheguei a uma conta aqui de em torno de 25 milhões, se gastou, talvez, o tem que levantar, confirmar com a SOP. Mais uma vez, foi só análise de sensibilidade, para comentar com vocês. Então, provavelmente, a gente teve aí em torno de 25 milhões. Se a gente considerar que 20% desses tratamentos estão mal dosados, talvez a gente possa ter aí um prejuízo em torno de 5 milhões, ou mais ou menos, né? Então, ou seja, a gente pensa que trabalhar melhor as técnicas de dosagem, trabalhar os ensaios de desempenho, são importantes, principalmente para o nosso estado, que tem uma preferência por esse tipo de revestimento. Eu estou falando como primeiro revestimento, mas essa técnica também é utilizada como manutenção, né, como técnica de manutenção de rodovias. Eu diria que os países mais desenvolvidos vêm usando isso muito, né, os Estados Unidos usam bastante tratamento superficial em atividades de restauração, manutenção, ou em rodovias de baixo volume de tráfego, que é o que a gente vem fazendo aqui. E aí a gente, quando foi estudar a parte dos tratamentos, verificou que tinha aí vários problemas, a dosagem era muito empírica, tá, baseada em taxas pré-selecionadas, tanto de agregado quanto ligantes, não existia avaliação de desempenho, ou seja, eu escolhi essas taxas, tanto de ligantes quanto de agregados, mas eu não tinha nenhum ensaio correlacionado a desempenho no campo. Tinha poucas pesquisas nacionais, tinham normas, publicações de normas defasadas. Enquanto isso, a gente verificou nos Estados Unidos diversos estudos com uso de agregados, com diferentes tipos de compactação, diferentes tipos de emulsão asfáltica, vários testes em campo, aplicação para alto volume de tráfego, preparo de especificações, desenvolvimento de manuais de melhores práticas, né, que eram estudos sempre realizados entre as universidades e os órgãos de interesse, tá?
que eu acho que é nisso que hoje a gente está, acho que o nosso principal desafio hoje, enquanto pesquisador, é fazer essa conexão, fazer a conexão entre aquilo que a gente trabalha dentro do laboratório e aquilo que o governo quer utilizar, tá? E o que a empresa também quer utilizar. Então, a gente vem trabalhando com pesquisa aplicada, né? Para que a gente possa sair dentro do laboratório e enxergar essas técnicas no campo, né? Enxergar que a gente promoveu algum tipo de mudança. Bom, então, no que diz respeito aos tratamentos superficiais, eu vou passar rápido aqui, tá, em função das explicações, mas a gente tem algumas especificações que a gente pode comentar. As especificações do DENIT, tanto para materiais convencionais como asfalto polímero, normalmente, que vocês estão vendo em vermelhinho, elas estabelecem as mesmas taxas de ligantes e agregados, independente do tipo de agregado que eu tenho. O que a gente verificou, tá? Normalmente nas normas do DENIT são estabelecidas faixas granulométricas, e a gente verificou que essas faixas granulométricas, elas tendem a não utilizar um agregado, eu diria, preferencialmente uniforme. Vocês vão ver lá na frente que a escolha de um agregado uniforme é fundamental para o sucesso do tratamento superficial. Quando eu estou trabalhando com mistura densa, eu já tenho que ter um intertravamento maior entre os grãos, mas no caso do tratamento, tá, preferencialmente a gente tem que estar priorizando agregados com granulometrias mais uniformes. E quando a gente verificava, então, as normas do DENIT, a gente tinha uma dificuldade de dosagem muito grande, a gente nunca acertava a mão, como se eu fosse para a cozinha fazer um bolo, meu bolo nunca dava certo. No futuro, a gente foi verificando que tinham algumas limitações, como, por exemplo, aí a questão da granulometria, a escolha inadequada, muitas vezes, da taxa de agregados. E aí a gente fez um estudo também das especificações locais, as especificações do DERT, DR, SOP hoje, e a gente viu que essas especificações, elas são bem melhores do que as especificações do DENIT, porque elas já promovem, como vocês estão vendo aqui, são classes granulométricas para o TSS, classes granulométricas para o TSD. Então, ela estabelece aqui um limite entre o diâmetro máximo e o diâmetro mínimo, né, que aí isso já favorece eu encontrar uma curva granulométrica mais uniforme do meu agregado. Bom, entretanto, essa norma, a gente considera ela bem melhor do que o DENIT, mas ela precisa sofrer algumas adaptações, tá? Normalmente, a gente observa que a taxa de emulsão prevista, ela é um pouco menor do que a que deveria ser, efetivamente, quando a gente faz as dosagens dentro do laboratório. E aí, tem um outro problema, que eu diria, que isso consta tanto nas especificações do DENIT, quanto, né, nas especificações do DERT, que é a gente procurar ter um critério de dosagem onde a gente possa avaliar os dois defeitos principais, que seria a exudação e a perda de agregados. Por exemplo, é exatamente esse excesso de agregado, se eu dosar com a taxa de agregado inadequada, esse agregado vai sobrar e ele vai bater lá no para-brisa do meu veículo, tá? E vai quebrar esse meu, né, o meu vidro lá. Então, a gente procurou, vocês vão ver daqui para frente, que a gente procurou associar a dosagem, ou seja, escolha de taxa de agregado e ligante, com a questão do desempenho desses tratamentos superficiais. Quando a gente vai verificar, por exemplo, a própria dosagem de misturas mais densas, tem todo um critério volumétrico que deve ser estabelecido, e o que a gente verifica é que para tratamento superficial isso não vem, né, acontecendo. Então, a gente vem tentando, eu diria, ao longo dos anos, tentando racionalizar um pouco mais esses procedimentos. Aqui tem uma linha do tempo, mais ou menos, do que foi feito, né, em termos, né, de pesquisas na UFC, tudo começando aqui com o Paulo Loyola, em 2009, depois a gente tem Sinado... O microfone aberto. Barcelos, Bastos, Silva, então, e temos aqui dois alunos que devem estar, né, o Mesquita Júnior deve estar terminando vai terminar esse ano, e a Taslina deve fechar o trabalho dela ano que vem.
Então, mais uma vez, se a gente queria trabalhar com critérios de dosagem, eu não tinha os procedimentos adequados. Então, a gente teve que investir aí em desenvolvimento de métodos de laboratório e campo. A gente testou agregados convencionais, testou agregados alternativos, já para pensar no uso de outros materiais que possam ser utilizados também em tratamentos superficiais, quando, por exemplo, eu tenho uma limitação de agregados. E aí fizemos testes com emulsões, com tipos diferentes, com tipos, na verdade, os dois tipos que a gente tem, que é a emulsão convencional, RR2C, e a emulsão com polímero, variando taxa, temperatura de aplicação, tempo de cura, e hoje eu diria que a gente está arrumando aqui para o estudo das bioemulsões e com o processamento digital de imagens para avaliar exudação. Aqui tem um procedimento de laboratório que foi desenvolvido aqui, primeiramente pela tese do Paulo Loyola e complementado aqui pelo trabalho do Sinardo. Então, a gente tentou produzir dentro do laboratório o processo que era utilizado no campo, escolha da seleção de ligantes, a gente selecionava a taxa de ligantes, selecionava o agregado, compactava e levava essa pizza, tá, para o WTAT, para ele tentar verificar perdas de agregado. Tá? Então, a gente fez isso, tá? Esses procedimentos, eles foram mudando aí ao longo dos anos, em função daquilo que a gente foi, né, avaliando como melhor. Bom, aqui tem alguns resultados, por exemplo, de dosagem, tá? Onde eu tenho dois tipos de agregado, em azulzinho é o agregado 1, em vermelhinho é o agregado do tipo 2, e em verdinho acho que eu estou sem meu apontador, está funcionando aqui. E em verdinho eu teria aqui o meu agregado siderúrgico. Se vocês forem verificar, gente, meu negócio não está funcionando aqui, eu não sei porquê, meu mouse. Então, se a gente for verificar, a gente acaba observando, por exemplo, a taxa de agregado siderúrgico, por exemplo, ela dá em torno de 18 quilos por metro quadrado. Se a gente for dosar isso pela norma do DENIT, por exemplo, aqui eu tenho uma proposição de 8 a 12 quilos por metro quadrado, ou seja, eu vou estar dosando com menos agregado, então provavelmente eu vou estar favorecendo aí o aparecimento da exudação. Mesmo os agregados convencionais, vocês estão vendo aqui que variam em torno de 14 quilos por metro quadrado, se a gente for seguir essa norma, a gente também, né, não vai encontrar uma dosagem adequada. E aí a gente propôs uma escala de desgaste baseado no WTAT, para avaliar se a gente deveria ter um bom comportamento ou um mau comportamento. A gente chegou à conclusão que se esse desgaste fosse menor do que 10%, eu teria uma classificação aí muito boa. Se eu tivesse algo entre 20% a 10%, eu teria, né, uma classificação como bom, ou seja, aquela dosagem ela foi adequada e aquele desgaste ele está dentro do padrão. Vocês vão ver que mais na frente o que a gente fez correlacionou exatamente com alguns pesquisadores internacionais vinham fazendo, mas a gente só descobriu isso anos depois. Eu vou passar meio rápido por conta do tempo, tá? Mas aqui é um procedimento de laboratório, onde a gente usou um simulador de tráfego para tentar analisar esse tratamento superficial de uma forma mais próxima do campo, tá? Então, isso foi feito no trabalho, começado no trabalho do Loyola, finalizado no trabalho do Sinardo. Durante também a dissertação do Paulo Loyola, ele desenvolveu também um procedimento de campo, onde a gente dosou aquelas pizzas, a gente chama esses corpos de prova de pizzas, tá? Porque tem um formato de pizza. A gente construiu essas pizzas no campo, tá? Então, durante a construção de uma obra, à medida que os equipamentos iam passando, espargidor de ligante, distribuidor de agregados e a compactação, então a gente produzia essas pizzas no campo e levava para o laboratório para verificar qual a correlação entre campo e laboratório. Então, eu diria que, de uma forma geral, né, o Paulo acabou verificando que o desgaste produzido no laboratório ele era muito maior do que aquele desgaste no campo, e na época a gente associou a questão da compactação, né, eu tinha uma compactação mais leve, eu diria, no laboratório, e no campo eu teria já a passagem do rolo. Ele também fez uma correlação com desgaste com rejeição de campo, encontrou uma correlação aí praticamente de 1 para 1,
o que foi muito importante para a gente, porque isso foi um norteamento para tentar credenciar o ensaio de WTAT para prever desgaste, perda de agregado, tá? Então, isso foi um resultado bacana. E aí, quando foi em 2012, né, nós tivemos a presença do professor Richard King, que é um pesquisador bastante conhecido na área de pavimentação, é um professor, né, lá da Carolina do Norte, da NC State. Durante essa apresentação na BPV, a gente ficou muito surpreso, porque a gente acabou percebendo que o grupo do professor Dr. King, o grupo do professor King, eles acabavam trabalhando com tratamento superficial e estavam fazendo coisas muito parecidas com aquilo que a gente estava fazendo. Vocês estão vendo que aqui é a pizza dele, produzida, a nossa pizza, né? Aqui é uma pizza mais ou menos de 1 metro. Aqui era o compactador que ele utilizava para poder fazer a compactação dessas pizzas. Ele tinha um distribuidor de agregado, na verdade, na Carolina do Norte tem, né, ele tem, na verdade, um equipamento, ele tem um simulador só para tratamento superficial, então essas pizzas, esses tratamentos, eles são construídos de uma forma bem automática, vocês estão vendo aqui o distribuidor de agregados, ele tem uma câmera também, onde ele consegue simular o efeito da temperatura, e esse aqui é o simulador que vai simular, eu diria, né, o efeito do desgaste, da exudação, nesses corpos de prova fabricados em laboratório. E aí a gente verificou, então, e aí começou a ter uma aproximação com esse grupo da Carolina do Norte, tá? Em 2015 eu fui para lá, fui fazer o meu pós-doutorado, né, e aí tive contato com o grupo do professor Dr. Kim. Nessa época eu tive a oportunidade de acompanhar aqui um rascunho do que hoje virou as especificações internacionais acerca de emulsões voltadas somente para tratamentos superficiais. Então, os Estados Unidos estão bem avançados do ponto de vista de análise de ligantes diferentes. Na verdade, por quê? Porque eles têm, nos Estados Unidos, né, eles fazem um teste de compatibilidade entre agregado e emulsão. Então, alguns estados americanos, o tratamento só é liberado quando esse teste, essa compatibilidade entre agregado e ligante é atingido. Como eles têm vários tipos de emulsões diferentes, né, aqui no Brasil, como eu direi para vocês, praticamente a gente usa duas, que é com polímero, emulsão com polímero ou sem polímero, mas hoje eles já têm, então, um caderno com especificações, só tentando qualificar, tá, essa emulsão asfáltica para uso em tratamento superficial. Então, esse é a Cassi Castorena, que participou dessa publicação, Javon Adams também, tá aqui uma aluna de mestrado, e a gente, né, eu acabei participando com eles de alguns trabalhos de campo e de laboratório. Aqui já é uma proposta que a gente trouxe da Carolina do Norte. A Carolina do Norte, ela utiliza um chamado coeficiente PUC, tá? Para poder selecionar os agregados. Então, isso aqui é uma relação, eu diria, né? A ideia do coeficiente PUC é manter o agregado numa dimensão de 0,7 m a 1,4 m, onde m é o diâmetro máximo dos grãos, diâmetro médio dos grãos, desculpa. Então, em função desse número PUC, eles definem se aquele agregado ele vai ter uma maior probabilidade ou menor correlacionado à perda de agregados. Então, hoje a gente já fez alguns testes e a gente já chegou aqui, por exemplo, a um número PUC para o estado do Ceará de 0,12. Eu vou correr um pouquinho, porque eu estou vendo que eu estou com 49 minutos. Então, a gente tem um trabalho publicado na Transporte explicando detalhadamente esse coeficiente, e aí a gente chega à conclusão que as faixas do DENIT, a faixa superior é muito ruim, porque vão me dar PUCs muito altos, já a faixa inferior é um pouco melhor, e aí a gente propôs. Tem outro trabalho que a gente acabou fazendo conjuntamente, que foi a inserção dos REPs, e fez uma adaptação do sweep test para materiais brasileiros. Então, a gente acabou verificando, mais uma vez, que aquelas taxas de desgastes que a gente tinha proposto lá atrás, também vinham sendo propostas aí pela Carolina do Norte, só que eles não usam ensaio WTAT, eles usam sweep test. O sweep test é muito parecido, a diferença é que ao invés de ter uma borracha, eles usam escova aqui, então a gente adaptou. Na verdade, o ensaio WTAT, a gente arrancou a borracha e colocou uma escova de aço para ficar passando em cima do pizza de tratamento superficial.
E a gente chegou a essas conclusões, tá? Então, que, por exemplo, no caso do REP, a gente poderia estar utilizando 30%, com segurança, 33% do REP poderia estar sendo utilizado na composição de tratamento superficial, e a gente teria aí, né, que essa mistura B, isso é mistura B. A mistura B, então a gente teria uma possibilidade aí de ter uma abrasão sempre considerada como boa. Isso representou, né, uma economia aí de 12% no custo final do nosso tratamento superficial. Eu vou rodar aqui mais um pouquinho, eu vou parar um pouquinho aqui, porque isso é importante, tá? Mas eu vou cumprir, talvez tenha que esticar uns 4 minutinhos do tempo. Aqui, a gente já tem o estudo da Raime, onde a gente já aplicou diretamente esse conceito do PUC. Então, a gente trabalhou com amostras dosadas pelo método do DR, pelo método do DENIT, em roxinho que vocês estão vendo aqui, já é o DR modificado, porque a gente modificou a granulometria para ter um PUC mais próximo de zero. E aí, o que nós fizemos? Nós variamos a análise, tanto da perda de agregado, como do sweep test, como de outros ensaios. A gente verificou o comportamento na cura em temperatura ambiente, a gente fez uma cura ambiente, fez uma cura a 50 graus. A 50 graus, eu diria, é uma situação mais próxima da nossa realidade de campo. E a gente também decidiu pré-aquecer a emulsão asfáltica, então a gente usou com temperatura de 46 graus e aqueceu com 58 graus. O que a gente observa de uma maneira geral, tá? É que as perdas, elas vão diminuindo, né? Se eu tiver o método, se eu dosar pelo DR modificado, já introduzindo a PUC, a gente tem um resultado melhor. O meu mouse está o tempo todo desaparecendo, gente, me desculpe aqui, eu acho que é a pilha do meu, do meu mouse. Então, o que a gente observou? A gente observou que isso é extremamente importante, tá? Então, quando eu realmente utilizo o critério do PUC, a gente verifica que tem uma perda menor. Quando eu aqueço a minha emulsão, eu também tenho uma perda menor. Entretanto, a gente recomenda aqui, para o estado do Ceará, não aquecer a emulsão, porque o comportamento a 46 graus, tá? É um comportamento bom em termos de perda de agregado, então a gente recomenda aquecer para regiões onde eu tenho um clima mais frio, tá? Porque a gente verifica que em temperaturas mais baixas, o tratamento superficial, ele sofre mais com a perda de agregados. Então, eu diria, em linhas gerais, quando a gente trata da perda de agregados imediata, tá? O fato da gente estar numa região mais quente, a gente tem um favorecimento. Tem uma outra perda, que é a perda tardia, que a gente está avaliando, principalmente baseado nas características do ligante, que são coisas que estão seguindo aí nos nossos estudos, e com isso a gente propõe um fluxograma para a seleção de materiais. Então, a gente propõe, na parte da caracterização, eu tenho que caracterizar agregado e emulsão. Para caracterizar o agregado, eu tenho feito os ensaios convencionais, mas eu tenho introduzido a PUC aqui, no limite de 0,2, que aí tem uma razão, por ele ser 0,2. A gente coloca também aqui o ensaio já de MSCR, para poder avaliar a qualidade da minha emulsão asfáltica. Quando a gente passa, tanto a emulsão asfáltica convencional, quanto a com polímero, ela tem passado nesses limites, mas isso aqui já é uma ideia da gente trabalhar com novas emulsões, no caso, as bioemulsões. A gente propõe o uso do ensaio ABS, tá? Que é um ensaio que vai verificar a adesividade ligante agregado, né, de uma forma mais próxima do campo também, e propõe esses limites do ensaio ABS, né, o ensaio ABS ou BBS, mais uma vez, é um ensaio novo, né, também foi utilizado na Carolina do Norte, aí eu já trouxe isso, na verdade, para que a gente possa atualizar as nossas normas locais. No que diz respeito aos processos de dosagem, então a gente tem todo um critério para selecionar as taxas de agregado e as taxas de ligantes, e também recomenda essa questão da temperatura, né? No caso do Ceará, a gente já tem recomendado aí a temperatura mesmo normal da emulsão asfáltica, não vou detalhar, porque senão a gente não vai ter tempo. E hoje a gente está, na verdade, colocando todas essas coisas dentro de manuais, né? Manuais de boas práticas. A gente já fez um de manual de micro-revestimento asfáltico,
e está finalizando um de tratamento superficial por penetração, já como um produto para entregar, eu diria, para o governo, né, para poder contribuir aí com a melhor dosagem dos tratamentos superficiais. A parte do microrrevestimento eu vou passar, mas a gente trabalhou, eu diria, com agregados convencionais e alternativos, tentando comprovar que esses materiais poderiam ser utilizados tanto para micro quanto para capsil. Vou passar, tá? E nas considerações finais, então, queria fazer um registro, um agradecimento aí às minhas estrelas, que são os meus alunos. Na verdade, nada disso teria acontecido se eu não tivesse a parceria deles, né? Aqui tem os 2 alunos de doutorado que finalizaram, Lilian e o Júnior, que hoje estão ligados à universidade também, isso me dá muito orgulho. E aqui tem as minhas estrelas do mestrado, toda a turma que trabalhou comigo ao longo desses anos, tá? E, mais uma vez, cada tijolinho colocado foi no conhecimento, foi a partir deles, né, a partir das nossas discussões, conversas e tudo mais. Vou fechar aqui com a árvore da formação, né, eu gosto muito dessa árvore, eu coloquei no meu concurso de titular, e vou registrar aqui para vocês, que, na verdade, isso tudo vale a pena, porque a gente forma gente, a gente cria gente, a gente fabrica gente, e gente que cria outra gente, né, então, eu costumo dizer, meu orientador que é o professor Glauco, então, que eu tenho, assim, um apreço muito grande à pessoa dele. E aí, aqui já sou eu, essa árvore que já deu esses frutos. Quando eu olho aqui um galinho de um aluno meu, né, peguei aqui o exemplo de um aluno, e aí a gente observa que esse aluno já formou milhares de outras pessoas. Então, isso é o que vai movimentando, né, o que vai, a partir das pessoas, né, que a gente vai mudando a mentalidade, mudando as técnicas. Então, eu diria que é a parte mais importante. E aí eu fecho aqui com frase do Renato Russo, tá? Que eu utilizei isso. Semana passada eu fiz uma apresentação só de tratamento superficial na rede tecnológica de asfaltos, e eu fechei exatamente com esse slide, com a frase do Renato Russo, que me diz: quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Então, eu vou relacionar esse mais simples à pavimentação, que é o caso dos revestimentos delgados, tratamentos superficiais, que são chamados convencionalmente de artesanais, porque quando a gente fala de artesanato é porque é feito com as mãos. É uma coisa simples, mas importante, e que a gente precisa racionalizar para poder perder menos dinheiro, construir mais pavimentos e formar mais gente dentro dessa área. Eu fecho, gente, me desculpe aqui, eu costumo falar mais, passei 8 minutos do combinado. E é isso, eu vou, aqui meu obrigado, aqui as várias empresas, órgãos de fomento que nos ajudaram, e eu vou fechar aqui a minha apresentação, vou deixar de compartilhar e vou abrir para perguntas, tá bom? Pessoal, obrigada, Sueli. Eu não quis te interromper, eu vi que você estava ligada no tempo, né? Enfim, a audiência ainda é boa, algumas pessoas tiveram que sair, mas poucas. Logo no começo, acho que é o Rui tinha feito uma pergunta no chat sobre os pisos piezoelétricos. Mas, além dessa pergunta, eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta só para a gente dar uma organizada ou algum comentário. Né? Eu tinha perguntado também no chat, mas talvez vocês estivessem atentos à apresentação e não responderam lá. Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, além do Rui? Eu vou deixar o Rui falar. Eu gostaria, professora. Vocês... Paulo, né? Então, vou deixar o Rui e o Paulo falarem, porque, de repente, os outros vão se desinibindo, né? Bom dia, professora. Bom dia a todos. Professora, mais uma vez, realmente, uma linda apresentação, uma boa apresentação. Eu observei, realmente, quando a senhora comentou aí sobre a mudança desses métodos de dimensionamento, eu até tirei um comentário a fazer, não uma pergunta. Até porque, quando a senhora falou realmente na possibilidade desse método nos trazer mais segurança naquilo que se escolhe, nas aplicações que se faz,
é de muita importância, de suma importância, até porque eu, como técnico, e acompanhei já a execução de várias rodovias, tanto com tratamento superficial, como os CAs, né, os concreto asfalto, a gente aplica, às vezes, os materiais e acredita e vê que realmente eles estão compatíveis com o que é realmente definido em projeto. E logo 2, 3 anos começam os insucessos e a gente fica a se perguntar, será que realmente foi mal executado? É possível? Será que realmente os materiais estavam conforme foram definidos? É possível? E esse novo método, eu tenho acompanhado aí alguns estudos, apresentações sobre ele, eu tenho visto que ele poderá nos trazer muitos benefícios. É uma coisa que nós estamos esperando, nós técnicos que estamos envolvidos aí também com a pesquisa, né? Com acompanhamento mais criterioso, certo? É de muita importância isso. É uma observação, um comentário aqui que eu estou fazendo, né? E passando por essas apresentações que a senhora fez sobre os tratamentos superficiais, eu sempre vejo isso com um enriquecimento muito grande. Comecei, certo? Usando materiais alternativos, cheguei a encontrar taxas de rejeição baixas, que é muito importante, realmente, que a gente se preocupe com a questão dos materiais, das aplicações. Rejeição em tratamento superficial não é benéfica, né? É sempre destrutivo, tá? E me lembro que quando eu comecei a aplicar os tratamentos superficiais, comecei a estudá-los, né? E as taxas que eles estabeleciam para rejeição eram de 20%, isso é um absurdo. Isso não é rejeição mais, isso é perda. Baixaram para 10 alguns trabalhos aí que realmente existem, e nós chegamos a uma taxa bem significante. E vieram outros trabalhos aí que a senhora mostrou, do Sinardo, uma nova aluna aí sua, realmente isso é muito importante. E é um revestimento que é mais barato e resistente. Em todas as situações a gente pode aplicar. Ultimamente se aplica até para combater trincas de fadiga e aplicar o revestimento em CA sobre ele. Enfim, parabéns pela sua apresentação, isso valiosíssimo, informações, esses estudos. E que possamos fazer aí uma parceria de universidade, que para mim é muito importante, muito importante. Um forte abraço, professora, e a todos. Obrigada, Paulo. Só para complementar a tua fala, então, é isso, né? Na verdade, a gente está tentando produzir um método, né? Na verdade, a gente vai criar uma norma de tratamento superficial, e, claro, isso vai passar pela SOP, vai passar pela avaliação de vocês, mas a ideia é tentar racionalizar um pouco mais, para que a gente evite essas rejeições, diminua essas perdas que a gente tem no campo, porque, mais uma vez, se eu doso com agregado a mais, eu estou gastando. Se eu doso com emulsão a menos, eu também estou gastando porque eu vou perder agregado. E se eu dosar com emulsão a mais, eu também vou ter que gastar. E a história da entrada, eu só consigo analisar novos materiais se eu tiver metodologias mais racionais, né? Porque aí você sabe que um agregado não funciona, mas não sabe por que ele funciona, muitas vezes. O granítico dá um melhor resultado. Então, a gente vem, eu diria assim, começou com você, né? Já agradeço de antemão por todo o conhecimento compartilhado. Eu acredito que agora, nos próximos anos, com essa entrada na SOP, a gente vai interagir um pouco mais e discutir cada um desses critérios que a gente está colocando, né, nos manuais e nas especificações que a gente pretende fazer no futuro. Mas é isso. Bom, tem uma pergunta com relação, deixa eu ver, agora que eu estou lendo o chat, fala mais sobre o piso elétrico, né? O Rufenge? Rufenge? Cadê o Rufenge? Professora, bom dia. O Rui. Bom dia. O Rufenge é só um atalho aí, desculpa. Rui, a gente vem, esses estudos elétricos, né, eles iniciaram há pouco tempo, a gente está com 1 ano aí de estudo, é um aluno meu de iniciação científica, e que agora é aluno de mestrado, então eu diria que a gente acabou verificando tipos de geometria de células, o trabalho dele foi basicamente avaliar qual a melhor geometria
das células comerciais, e a gente fez isso através de uma análise numérica, um programa que a física tem para avaliar melhor potência, mas a gente vai estar entrando, eu diria, esse ano, a gente já tem mais ou menos o experimento para poder fazer as simulações dentro do laboratório, mas é algo bem inicial ainda. Mas eu acredito que a gente vai, nos próximos anos, aí, avançar, né? Bom, é o que a gente quer. Já tem aí também, a gente tem uma aluna de doutorado, que é a Alessandra, que já está tentando produzir essas células piezoelétricas à luz de materiais, de resíduos também, mas eu diria que o trabalho do Bruno hoje é testar as células comerciais que a gente tem e desenvolver esse procedimento dentro do laboratório. Então, resumindo, eu quero te dizer o que a gente tem até hoje. A gente tem um programa de simulação numérica que nos permite descobrir qual é a melhor geometria, qual o melhor posicionamento dentro do pavimento. E agora a gente vai para a fase de laboratório, para poder testar isso dentro do laboratório. O Bruno entrou agora, né, ele está... Mas é um aluno que já, enfim, que deve fazer isso tudo muito rápido, porque já veio da iniciação científica com esse conceito. Mas é algo bem novo, eu diria para você que esse uso de energia no Brasil, nosso grupo começou a estudar, e o grupo da Federal do Rio Grande do Sul. Eu acredito que nos próximos anos a gente tem aí mais resultados para mostrar. Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Alguém quer fazer alguma consideração, perguntas? Eu quero, professora. Prazer, Nobre. Posso falar? Tudo bem, Sueli? Fantástica apresentação, Sueli. Parabéns pela eficiência, pela objetividade na apresentação, pela contribuição enorme que você dá à universidade. E tem um fato que me deixou muito feliz com essa apresentação, foi descobrir que está havendo uma proximidade boa da universidade com o Departamento de Rodovias, no caso a SOP, né? Fiquei muito feliz de saber disso, porque eu nunca achei que isso pudesse andar separado. Então, estou vendo essa proximidade, isso é muito bom para o próprio Estado, né? Isso vai trazer mais retornos para a sociedade. Então, nesse contexto, eu queria sugerir para vocês aí que estão elaborando normas, manuais, tem uma coisa que talvez não esteja sendo muito valorizada lá no DR, lá na SOP, é a questão dos as-builts. Tá? Os as-builts, eles são contemplados nos editais das empresas que fazem supervisão, e o Paulo está aí para me comprovar o que eu estou falando, e até onde eu conheci, quando eu estive lá, esses as-builts, eu não tinha ciência que esses as-builts estavam chegando a contento no DR. Cada empresa supervisora tem a obrigação, está lá no edital, né, do contrato deles apresentar o as-built ao final da obra. Eu até pensei, se eu tivesse poder de mando lá no DR, de comando, de direção, eu pediria para quem analisasse esses as-built, na hora que ele chega lá, seriam os engenheiros fiscais, que são as pessoas que sabem o que foi feito, como foi feito, de que maneira, o projeto mudou, não mudou. Então, para a pesquisa, é muito interessante que, por exemplo, a universidade vá amanhã no DR e busque lá 10, 20, 30 as-builts para se deleitar em cima disso, tá? Então, é necessário que o DR aplique mais rigor, só falo DR, né? Que a SOP aplique mais rigor no recebimento dos as-builts, conferindo se realmente eles estão coerentes com a realização da execução das obras, e que isso seria muito importante até para economizar para o DR, para a SOP, né? E quem for fazer alguma pesquisa, né, ou um trabalho de recuperação amanhã ou depois, saber que teu foi aplicado, que agregado foi aplicado naquele investimento, tá certo? Isso é de muita valia para a pesquisa e para a própria instituição, para a própria agência rodoviária, a SOP, que é o caso, ok? Era esse comentário, essa sugestão que eu queria falar, e parabéns pela apresentação. Deixa eu só complementar e te dar uma boa notícia. Isso já está acontecendo, né? Mais uma vez, a gente tem um projeto hoje com a FUNCAP, que são 3 subprojetos. A gente tem esse primeiro, que é a parte de norma de tratamento superficial, de dimensionamento de pavimentos, mas tem o subprojeto 3, que é coordenado pelo professor Heber, que foi colega de alguns de vocês na época da pós-graduação e hoje é professor do nosso departamento. Então, ele está fazendo essa avaliação.
né? Então, isso já está acontecendo, está caminhando, e a gente tem resultados bem interessantes. Eu não sei se ele já se apresentou ou vai se apresentar, mas isso já, eu diria que está correndo, tá bom? Ótimo, ótimo. Mais uma vez, daí a importância, né, da gente ter essa conexão, eu diria, né, da universidade com a empresa e com o governo. Às vezes não é muito fácil, né, a gente, mas eu diria que a gente está se aproximando cada dia um pouquinho mais, cada dia insistindo, mas isso é importantíssimo, é o que a gente verifica lá fora existe inovação, existe aplicação, porque você junta a universidade, empresa e governo, tá? Eu acho que hoje a gente está numa situação bem melhor, tá, do que há 5 anos atrás, do que talvez no tempo que vocês fizeram também, né, as dissertações de vocês. Mas, enfim, estamos caminhando. Ok. Abraço a todos, especialmente a Sueli e ao Paulo, Loyola, viu, Paulo? Prazer em vê-los aqui também, viu? Prazer muito grande tê-los comigo aqui na apresentação. Igualmente, Sueli. Forte abraço, Nobre. Ok. Bom dia. Bom dia. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Eu vi que tem alguns recados para você lá no chat, Sueli, parabenizando. A gente já passou da hora, né? Já são 12h20. Mas... Bom, Arielton está aqui. Arielton, só um minuto, desculpa, Verônica. Prazer, Arielton, Ebert fez comentário. Muito bom, gente. Feliz em ter alguns ex-alunos aqui comigo. Alguém queria fazer mais algum comentário? Se não, eu queria agradecer. Eu perdi a conexão um pouquinho no meio da fala, mas eu acredito que consegui gravar tudo, né? O Shoa vai colocar esse vídeo lá no site do Petran, então vocês podem avisar também aos colegas que não tiveram tempo ou não puderam, né, assistir. E quem quiser lá, né, ouvir esse relato, entender um pouquinho do que o grupo que está aí sob a coordenação da Sueli está fazendo, no meio da semana, provavelmente, já vai estar lá no site do Petran. E aí agradeço a Sueli, né, em nome do programa, e por enquanto não vai dar certo, mas daqui a pouco, quando a gente voltar às atividades presenciais, a Sueli também vai estar ali, vocês podem continuar a conversa. Ok, gente, muito obrigada, boa sexta-feira e fiquem em paz, fiquem tranquilos. Amém. Beijo. Amém. Obrigada, Também, professora. professora. Tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau. Todos nós. Tchau, tchau.